outros. Eu empreendi já desde de nova, né? Em tudo que eu empreendia, tinha que acabar tendo a arte. Eu amo pintar. Não teve jeito de fugir da arte. Desde pequena, a Darlete sempre gostou de pintar, de criar, e as artes sempre estiveram em seu caminho, mesmo em outros empreendimentos. E não deu outra. Elas acabaram se encontrando. A Darlete uniu o útil ao agradável e, com a ajuda dos filhos, que também têm a veia artística, criou seu estúdio. Hoje, suas pinturas e quadros podem ser vistos e apreciados em paredes de diversas residências em Brasília, e em alguns locais fora da capital federal. Meu nome é Darlete Marra Trovão, tenho 52 anos, sou artista plástica autodidata e empreendedora. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, né, que eu creio que foi de lá que começou tudo, minha mãe trabalhava numa malharia e eu pegava as tiras que ela trazia de retalho, de roupa e tudo. E desde aquela época eu já fazia tiaras de cabelo, eu fazia laços e vendia no colégio. Então acho que foi aí que já começou a aflorar um pouquinho a parte empreendedora. Em relação a artes, desde que eu me entendo por gente, a melhor matéria que eu tinha, que eu só tirava 10, era artes, né? E eu sempre gostava de desenhar, tudo relacionado à arte para mim era o que eu mais queria fazer. E com 18 anos de idade eu já comecei eu trabalhei numa empresa, pouco tempo, porque assim, eu trabalhei muito pouco tempo para os outros, eu empreendi já desde de nova, né? Eu fazia desenho de jato de areia, então eu passava tudo né? Hoje em dia tem as máquinas, né, que substituiu, que faz o desenho na máquina, mas naquela época eu fazia o desenho, aumentava o desenho e depois recortava tudinho no estilete para eles jogarem um jato de areia, né? Aí naquela época também eu já fazia quadros com resina, né? Vitrais eu fazia também. E nisso foi, né, a minha juventude, acredito que em 96, 97, né, eu morava no Goiás, né, e naquela época eu tinha casa de festa, eu fabricava, né, temas, fazia esculturas, painéis, eu desenhava e tudo naquela época, e eu montei uma casa de festa naquela época lá. E acabou que a gente vendeu, né? Na época eu era casada e a gente vendeu com o meu ex-marido. Em 2003 eu vim para Sobradinho, que minha mãe morava aqui. E aí eu com 2 filhos, né? A minha filha, a caçula e meu filho, pequenos. E eu me vi sozinha e tendo que trabalhar, tive que largar a faculdade, né, que eu fazia faculdade lá no Goiás. Eu não queria ficar longe deles, porque mãe solo, né, ainda ter que ficar longe deles. Se eu fosse arranjar um emprego, eu não iria conseguir ficar perto deles. Aí eu falei, não, vou continuar empreendendo. Foi quando eu voltei a desenhar. Eu matriculei eles em colégio particular, eu ia lá no colégio, negociava com o colégio, pintava e desenhava o colégio inteirinho e pagava o ano todinho do colégio deles. Inclusive o meu filho, que também tem esse dom de desenhar, ele desenha, ele trabalhou na época comigo, né? E me ajudou bastante. E foi assim, foi o que mais ajudou. Hoje ela é formada, é advogada formada, meu filho também é formado em gestão financeira e está fazendo a 2ª faculdade também, graças a Deus. Então assim, foi empreendendo que eu consegui, né, sustentar eles. Trabalhar com os filhos, para mim foi muito prazeroso,
né? Porque você tá ali, você tá de olho neles, você tá vendo o crescimento deles. Eu pude, assim, porque se eu fosse para o emprego, eu não ia estar junto com eles, a maioria do tempo ia ficar com uma empregada ou com alguém, né? E foi muito bom eu trabalhar, eu cresci junto com eles também, né? E assim, por outro lado, eu assim tenho meio que um peso na consciência, porque assim, eles trabalharam muito comigo, né? Eles começaram logo de cedo, mas por outro lado também tirou eles de hoje em dia, assim, eles nunca me deram trabalho. A Letícia, ela faz os desenhos comigo também, só que assim, a gente dividiu assim, a Letícia hoje ela faz a parte de arte, né? A cliente dá uma ideia pra gente como que ela gostaria o desenho, né? Ela fala ou fala o gosto dela, a gente joga algumas chuvas de ideias para ela também, para a cliente, e ela me passa. Ah, eu quero isso dessa forma e tal. Eu jogo para a Letícia e a Letícia cria a arte, né, no programa. A outra parte da Letícia também que ela fica é a parte de gravação. Ela grava os vídeos pra gente lá na hora que a gente está fazendo. Ela edita os vídeos pra gente jogar nas mídias sociais. Meu nome é Letícia Marra, eu tenho 25 anos, eu sou advogada e pintora. É um pouco complicado conciliar as duas, mas é muito gratificante porque são duas coisas que eu amo muito fazer. Trabalhar com a minha mãe, por um lado, é muito bom, mas por outro é bem complicado porque às vezes parece que a gente tem a mesma idade mental. Então, às vezes saem umas faíscas, tudo, mas a gente se entende fácil e como é uma coisa que as duas amam fazer, é tranquilo, é bom, eu gosto. O propósito da Demarra Trovão é trazer alegria, paz. Eu acho que tudo que a gente procura fazer na arte, né? Eu acho que vem de dentro, né? Tudo que todas as inspirações que a gente tira vem de dentro. Então, esse é o propósito, são memórias afetivas, né? Procurar marcar, né? E muitos dos clientes que procuram a gente é justamente isso, eles trazem a memória afetiva, né? E vamos dizer assim, materializar aquela memória afetiva. Um desenho que a gente fez também, que a esposa deu para o esposo, né? Que foi a arte no hall da escada, né? E ela deu uma foto, né? Que o marido dela tinha tirado em Minas Gerais. Ela era da casa dos pais dele, né? E foi aonde ele viveu a infância. Aí ela falou: Darlete, eu quero essa foto no hall da escada para dar de presente para o meu esposo. E a gente fez todo o desenho, toda a arte em cima dessa foto, jogou na parede e a parte colorida era justamente a casinha do pai e da mãe dele, onde ele viveu a infância. Então, assim, são memórias afetivas. Ali trouxe felicidade. Ele ficou muito emocionado quando recebeu o presente. A dificuldade que eu tive não foi nem na parte do meu empreendimento agora, foi antes. Eu tive que parar de fazer as esculturas realistas, os bonecos, porque deu uma tendinite, né, e uma artrose na minha mão. E eu não estava aguentando mais amassar massa para fazer as esculturas e tal. Então eu resolvi parar, né? E logo em seguida também eu casei. Então eu falei assim, não, vou ficar mais tranquila agora.
E aí a gente comprou um apartamento e acabou que, como eu e a Letícia pinta, tem as habilidades, a gente começou a pintar o apartamento, reformar e tudo. E a Letícia falou: mãe, vamos pintar essa parede aqui, e tá muito apagada e tal, que foi inclusive quando começou, né? Porque, assim, despretensiosamente, a gente pintou a parede, fez um desenho, né? Eu nem pretendia voltar mais, nem nada, a pintar e tal. E aí a gente postei mostrando minha sala, né? O apartamento, mostrando a sala do apartamento com a pintura. E pronto, daqui a pouco começou parente, amigos perguntar e querendo saber da pintura, quem fez e tal. Aí eu falei, fui eu que fiz. E quando a gente viu, já estava desenhando, estava pintando. E assim, graças a Deus, assim, eu não vejo dificuldade nenhuma, assim. Foi uma coisa assim tão abençoada, uma coisa tão natural, que assim, foi tudo fluindo. Tudo começa com a minha mãe, que é ela que comanda mais a questão de orçamento, de conversar com os clientes. Então, quando um cliente procura ela, geralmente ele já vem com alguma referência. Dentro disso, nós vamos conversando e criando uma arte. Vamos fazendo um esboço, eu fico com essa parte de fazer o esboço, faço o esboço e mando por imagem para o cliente. O esboço sendo aprovado, a gente marca o dia de fazer a pintura e no dia vamos nós duas para lá, passamos o esboço primeiro no giz, mostramos para o cliente mais ou menos como vai ficar. Também a gente pode projetar a imagem do desenho na parede, que fica praticamente igual como vai ficar o desenho. E aí o cliente aprovando a questão do esboço na parede dele, a gente pinta e em pouco tempo a parede já está pronta. A arte que mais marcou, assim, para mim, foi uma cliente lá do Jardim Botânico, do Lago Sul, que foi logo no início, quando eu estava retornando a fazer as pinturas, né? E foram 6 paredes, 6 ambientes que ela escolheu logo no início. A gente estava começando novamente com as pinturas e tudo. E assim, foi uma coisa assim que ela acreditou na gente, né? E lá tinha ambientes, o hall do banheiro, que foi um floral com um tucano muito bonito. Outra arte também, que foi uma arte bem afetiva, que ela morava em Portugal e ela voltou para o Brasil, então a gente fez os casarios de Portugal com bondinho. Foi assim, foi muito... Essa arte para mim foi a que mais marcou, porque foram 6 artes e ela acreditou, né, na gente, ela acreditou no nosso potencial e foi ela que abriu o caminho para outras também, né? A Darlete é uma artista nata e transformou seu talento em um negócio dos sonhos. Depois do intervalo, a gente vai saber mais como o estúdio Darlete Trovão foi se firmando no empreendedorismo. A gente faz muita pintura em parede, mas assim, os quadros, a gente está, vamos dizer assim, iniciando mais, voltando com os quadros agora, né? E assim, o quadro que mais me tocou foi o do tucano, né? Que foi quando eu estava iniciando uma técnica, né? Que é a técnica de alto relevo. E assim, foi gratificante porque era uma técnica nova que eu não tinha aprendido ainda,
foi bem dificultado, assim, de aprender, de pesquisar e tal. Eu pesquisei as técnicas. Para fazer essa arte, esse quadro do tucano, foi em média de uns 15 dias, né, que eu levei para fazer, por todo o processo, a secagem, tudo. Eu gosto de me inspirar mais na natureza, nos animais, nos florais. Eu trabalho com os quadros, né? A gente faz os quadros. Esses quadros já é mais assim, é mais pela minha inspiração. A gente não faz encomenda. Os quadros eu faço, me inspiro, ou a Letícia, e a gente vai expondo os quadros, coloca na internet e a pessoa gosta e compra. Agora a gente faz também pinturas em paredes. As pinturas em paredes aí já é mais por encomenda. A cliente entra em contato, aí ela fala o que ela gostaria, a gente faz a arte, faz o esboço e faz de acordo com o que a cliente gosta. Eu trabalho com aerografia também. A aerografia é uma técnica, né, que a gente trabalha com uma caneta, né? Ela é como se fosse uma caneta, ou vamos dizer assim, uma pistola, uma mini pistola. Ela parece uma canetinha e ela tem um copozinho aqui, onde a gente coloca minúscula, pouca tinta, né? E ela faz detalhes. Esse aqui, né, foi feito com aerografia, então ela fica esfumada. Hoje em dia, a tecnologia nos ajuda muito em questão da arte. Para começar, eu uso um tablet para fazer o esboço. Então a cliente já manda uma foto da parede dela e eu já jogo a arte de como vai ficar exatamente na parede dela. Nós usamos também projetor de imagens para nos ajudar a fazer alguns desenhos, que ele agiliza a questão do tempo, é mais rápido, mais prático. E também usamos muito a tecnologia para filmar nossos desenhos, para divulgar nossa arte, e é ela que tem impulsionado tudo. Nós usamos o projetor e também usamos tinta, muita tinta, variados tipos de pincéis. Usamos o aerógrafo para fazer alguns detalhes, algum esfumado, alguma coisa. Nós usamos também um compressor, um mini compressor, na verdade, que é ele que faz o aerógrafo e a pistola funcionar e conseguir usar os dois. As pinturas, a gente está atendendo Brasília inteiro, o entorno, né? E essa semana agora a gente fez 2 pinturas no Goiás, e em Porto Seguro também a gente já fez 2 pinturas, né? Mas assim, está centralizada mais por enquanto aqui, Brasília toda, o entorno todo. E os quadros não, os quadros já tem como enviar, né, para o Brasil todo. A maior dificuldade que eu vejo assim ainda em trabalhar com arte, em gerir esse empreendimento nosso, é a questão de que ainda está muito a arte, o artesanato, o trabalho manual ainda. O brasileiro, ele tem certos brasileiros que não dão ainda muito valor. E arte, assim, vamos dizer assim, um produto de luxo. É uma coisa que é trabalhosa para fazer, a pessoa tem que ter o dom, ou tem que ter estudado muitas técnicas, como eu mesmo, que não tive a oportunidade de fazer curso, mas já estudei muitas técnicas para poder conseguir fazer aquilo, né? No meu espaço, no estúdio, a gente tem pouca, porque algumas a gente já entregou, né, as obras de artes, e algumas estão aqui. Agora, em relação às pinturas que a gente faz fora, a gente já fez inúmeras. Não dá nem para, nesse quase 2 anos que a gente
resolveu voltar a empreender na pintura são inúmeras, porque tem dia que a gente faz 8 pinturas, 3 pinturas num dia para um cliente. Então, assim, são inúmeras pinturas. Em média, a produção das pinturas em parede, das pinturas artísticas em parede, a parte antes demora um pouco, é mais ou menos uma semana para a gente fazer a arte e mandar para o cliente autorizar. Mas na hora que a gente vai fazer, dependendo do desenho, já teve desenho que a gente levou o dia inteiro para fazer aquele desenho. E teve desenho que em 2 horas a gente chegou, fez, terminou. As nossas divulgações são feitas pelos grupos no Facebook, que tem de mães, principalmente. Nós postamos as fotos e também pelo Instagram. Nosso Instagram hoje eu posso considerar uma coisa muito boa, porque tem um alcance muito bom. Nossos vídeos têm alcançado muitas pessoas, até no orgânico, sem propaganda, mas as nossas propagandas no Instagram também alcançam muitas pessoas. Assim, o boca a boca, ele leva a gente muito longe, porque é um dos melhores tipos de propaganda que a gente tem. Mas hoje as redes sociais a gente alcança muita gente que a gente nunca viu na vida, nunca pensou em conhecer, de longe, de perto, de todo tipo. Então acho que hoje a rede social é o que mais ajuda a gente. A dica que eu daria para quem quer começar a empreender no ramo da arte é pegar um pincel e desenhar. Porque a arte hoje não tem um padrão, não tem um tipo, e é isso que eu acho que a gente tem que quebrar hoje em dia. Então, o que você souber fazer já é muita coisa, e então você começar a pintar já vai te engatilhar muitas coisas. A minha dica é começar, só vai. Me vejo no futuro fazendo isso. O meu dom para pintura, eu nunca acreditei que eu tivesse dom para pintura. Eu fazia umas pinturas na época que a gente tinha uma casa de festas. Eu desenhava no rosto das crianças, mas eu nunca gostei. Eu sempre achei que as crianças se assustavam, inclusive, com os desenhos. Mas eu comecei a pintar com ela mesmo quando eu tinha terminado a faculdade, não tinha ainda recebido a minha carteirinha. Então eu não podia trabalhar como advogada, mas a pintura foi uma coisa que apareceu para mim do nada e eu comecei a fazer. Minha mãe sempre foi artista, então nossa casa sempre foi rodeada de arte, de diversas formas, de diversos tipos de arte. Então eu sempre estive dentro desse ambiente. Minhas inspirações é até difícil falar, né? Porque de repente, muitas das vezes eu tô sentada olhando alguma coisa e vem aquela vontade de desenhar, de rabiscar, às vezes eu tô deitada lá e passando a internet e vejo algo e aquilo dali aflora e eu começo a criar, né? Minhas inspirações vêm naturalmente. Eu sempre fiz esses bonequinhos, foi o que eu parei de fazer, né? Esses aqui são os fofinhos. Esse aqui, coincidência, foi do meu casamento, né? Que eu fiz, o meu esposo e eu. Foi um dos últimos que eu fiz, né? Eles são trabalhados em cerâmica fria e foi justamente eles que a gente trabalhava, fazia esculturas realistas, né? E é com eles que a gente trabalhava. E ele é só o estilo fofinho. Deus me deu o dom desde pequena, assim. Com o tempo foi aflorando mais, né? E assim, eu sonhava em fazer um curso de desenho, né?
Eu sonhava fazer um curso de escultura, mas na época eu não tinha condições. Então eu peguei e comecei a pesquisar técnicas, comecei a fazer eu mesma. Sim, tudo que eu empreendia tinha que acabar tendo a arte. Por exemplo, eu montei uma loja de buffet, que tinha buffet, festas, aí a mesa tema, o painel eu tinha que pintar, a mesa tema eu fabricava toda, eu que esculpia os bonecos, né? Então, acho que tudo isso eu envolvia a arte. Não, por mais que não queria, eu voltava na arte novamente, né? Eu amo pintar, amo. E esse foi o negócio dos sonhos de hoje. E o seu empreendedor? Qual é o seu negócio dos sonhos?